Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar a nossa comunhão a respeito da primeira epístola de João. Louvado seja o Senhor. Ontem nós iniciamos compartilhando os versículos 1 a 4. E hoje nós iremos compartilhar dos versículos 5 a 10. Nessa porção de 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, nós temos três palavras-chave, três palavras muito importantes, tá? Eu vou ler os versículos 1 a 4 e eu vou mostrar essas palavras-chave, tá bem? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Preste atenção a essa palavra, verbo da vida, ligado à vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Segunda palavra-chave, comunhão. E no versículo 4, e essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Terceira palavra-chave, alegria. Então, nós temos aqui três coisas importantes. A vida, que é a palavra da vida, a comunhão e a alegria. Eu creio que isso é algo que todos nós desejamos, não é verdade? Agora, como nós vimos ontem, o João aqui, ele fala não de alguma coisa que ele ouviu, não algo da tradição, não algo da cultura humana, mas ele fala de algo que ele ouviu, que ele viu, ele contemplou e apalpou com respeito ao verbo da vida, com respeito ao Senhor Jesus. Certo? E aqui também diz que essa vida, a vida se manifestou. Então, nessa comunhão com o Senhor, nesse contato, nessa experiência com o Senhor, ele viu a vida de Deus. De aí, ele passou a dar testemunho e anunciar a respeito da vida, a respeito da sua experiência com o Senhor. E porque ele teve essa experiência, ele anuncia. Para quê? Ele anuncia para nós, para que nós também possamos estar nesse desfrute, estar nessa realidade, estar nessa comunhão. Ele nos convida para essa comunhão e ele diz claramente que essa é a comunhão com o Pai e com seu Filho. É a comunhão muito especial, exclusiva desse universo, do Pai e o Filho, comunhão do Deus triuno, para o qual nós fomos convidados. Louvado seja Deus. E a partir do versículo 5, ele torna isso algo prático para nós. O versículo 5 diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele tem uma mensagem para passar para nós. Qual é essa mensagem? Deus é luz. Mas como foi que ele ganhou essa mensagem? Então vamos ver Evangelho de João, capítulo 1,
versículos 1 até 5, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Os irmãos sabem, verbo é palavra, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso se refere ao Senhor, que é a palavra de Deus. E olha só o que diz o versículo 4, isso é muito importante. A vida estava nele, estava nessa palavra, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele, nesse convívio, ouvindo, vendo, contemplando, apalpando, essa palavra da vida, essa vida que se manifestou, ele ganhou uma revelação que Deus é luz. Os irmãos compreendem? Ele não está passando para nós uma doutrina, ele está passando para nós algo prático, de acordo com o que ele fala nesses versículos 1 e 2 de 1 João. E ele quer nos transmitir o que ele viu, ouviu, apalpou. E aqui diz claramente a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Significa é algo que nós precisamos saber, conhecer e experimentar. É que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Você sabe, nos escritos de João, há 3 grandes afirmações. Nós temos primeiramente aqui, como nós falamos, são afirmações a respeito do que Deus é. Deus é luz. Nós temos, isso está em 1 João 1,5, né? Nós lemos, Deus é luz. Também nos escritos de João, aqui em 1 João, nos é dito que Deus é amor. Isso está em 1 João 4,16. Tem ainda no versículo 8, mas no 16 ele expressa melhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Você pode ver, foi exatamente contactando essa palavra da vida que ele teve essa experiência, que ganhou essa revelação. Por quê? Porque 1 João diz claramente uma coisa para nós, tá? Que nós precisamos dar atenção, tá? Que queremos que os irmãos saibam, é isso aqui. Tá? No Evangelho de João, capítulo 1, tá bom? Evangelho de João, no capítulo 1, eu quero só mencionar esse versículo para consolidar, tá bem? Para consolidar. Diz assim: Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E devemos acrescentar o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá vendo? Então ele está falando do Senhor Jesus, que é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revela. E aqui nós podemos ver nos seus escritos, porque ele conviveu com o Senhor, teve experiência com o Senhor, e o Senhor, que é o Filho, manifestou o Pai. Por isso ele pode falar, Deus é luz, Deus é amor. E em João 4,24, a terceira afirmação, Deus é Espírito. João 4,24 diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Ele pôde afirmar isso porque esse é o resultado da manifestação de Deus, do conhecimento de Deus, resultado da comunhão da vida. Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. Isso nós sabemos porque a Bíblia diz. Mas qual é a nossa experiência? Qual a revelação que nós ganhamos de que Deus é luz? Como no dia a dia nós temos a experiência, a revelação que Deus é luz, que Deus é amor e que Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, esses versículos são de grande impacto para a nossa vida. Eu posso saber doutrinariamente que Deus é amor, mas eu, digamos, converso com o Zé Roberto, daí a gente se desentende, fico com raiva dele. E eu digo, eu estou cheio de Deus. Eu tenho revelação que Deus é amor? Se eu fico bravo com ele, chateado, odiando ele, onde está a minha revelação que Deus é amor? Deus é espírito. João 4,24 diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz isso de uma maneira muito clara. Deus é espírito. Mas eu tenho essa revelação? Sabe como a gente mede isso? Se eu tenho ou não tenho a revelação? Se eu uso ou não uso o meu espírito. Se eu não uso o meu espírito, essa revelação, essa verdade que Deus é espírito, não é real para mim. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amado irmão, amada irmã, como a luz, Deus como luz, influencia a nossa vida. Como Deus, sendo amor, influencia a nossa vida, como Deus, sendo espírito, influencia a nossa vida. Não é uma questão de conhecimento. Eu posso ter conhecimento, mas não viver nessa comunhão. Essas três afirmações, Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito, descreve a natureza de Deus. Espírito nos mostra a natureza da pessoa de Deus. O amor nos mostra a natureza da essência de Deus. E a luz manifesta a natureza da expressão de Deus. Então, espírito é ligado à pessoa, amor à essência e a luz à expressão. E João, o grande desejo dele ao escrever essa epístola é que essas coisas sejam realidade em nossas vidas. Não são simplesmente verdades que devemos conhecer, são verdades que mudam nossa vida, que governam a nossa vida. E ainda mais, nós, quando estudamos João, nós vimos, né? Deus é luz e Deus é amor. Mas, como isso nos alcança? Quando o amor chega a nós, é manifestado como graça, aparece como graça. Quando a luz chega a nós, aparece como verdade. Então, quando você toca na graça e na verdade, você é levado para Deus. A comunhão com o Senhor nos faz experimentar a graça e a verdade e nos leva a tocar Deus, que é amor e luz. O amor é a fonte da graça, a luz é a fonte da verdade. E a Epístola de João é a continuação do Evangelho de João no que diz respeito às revelações. No Evangelho de João, nós vemos Deus se tornando carne. Nós vemos o Filho vindo a nós como graça e verdade,
Com que intenção? É para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós sermos salvos. Então, no Evangelho de João, nós temos Deus vindo a nós por meio do seu Filho, por meio da graça e da verdade, para que nós ganhemos a vida de Deus e nós nos tornemos filhos de Deus. E na Epístola de João, nós, agora como filhos, devemos estar na comunhão da vida com o Pai, indo até o Pai para participar do seu amor e luz. Eu toquei na graça e na verdade, por isso eu posso ir até a fonte que é amor e luz. Isso é que nos muda. É algo real, Deus é vivo. Amém? Então vemos claramente o Senhor vindo até nós, para nós recebermos a vida, e agora nós somos levados ao Senhor para desfrutarmos a vida e estarmos na comunhão com Ele. Então, voltando agora para 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então eu estou trazendo essa verdade a vocês. Daí ele entra no aspecto prático. Essa luz realmente mudou sua vida ou não? Essa luz, até que ponto influenciou o seu ser e seu viver? Isso está no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, aqui o apóstolo João diz uma coisa. É muito fácil nós falarmos, eu tenho comunhão com Deus. Muitos falam, tenho comunhão com Deus. Por isso ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Deus. Mas ele diz, ele mostra para nós, quem mantém comunhão com Deus, que tipo de manifestação tem. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Eu posso dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas isso é real na minha vida ou não? Eu posso pensar que eu tenho e na realidade não tenho. Como que eu sei? A questão é se eu ando na luz ou eu ando nas trevas. Uma coisa é saber que existe a comunhão, outra coisa é viver na comunhão. E essa questão de ele falar, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você sabe, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5, diz o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Como está o nosso viver? Quando ele fala aqui ele menciona, né? Eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas. Andar nas trevas é ter um viver nas trevas, ter um padrão de vida igual àqueles que vivem nas trevas. Os irmãos entendem? Um estilo de vida das trevas. Não é uma questão de eu falar, eu tenho comunhão com Deus. João está falando, eu quero saber como você vive. Por quê? Porque o testemunho dele é, um dia eu ouvi, eu vi, eu contemplei, apalpei e a minha vida mudou. Eu fui salvo, eu vi a vida sendo manifestada e eu entrei na comunhão com Deus. E eu vi que Deus é luz.
Deus é luz. Eu não posso falar que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a luz e eu ando nas trevas? Olha agora o versículo 7, que é muito importante. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, como Deus, como Senhor, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então existe o andar nas trevas e existe o andar na luz. Qual é o meu andar? Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, e Deus é luz, e Deus está na luz, como é possível eu falar que eu ando com alguém que é a luz? Por um lado, que eu tenho comunhão com Deus que é luz e eu ando nas trevas. Como isso é possível? Então, João, ele não mede as palavras, ele está dizendo, você está mentindo. Ele quer realidade em nossas vidas. Ele não quer que nós enganemos a nós mesmos. E ele mostra o que é andar na luz. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz. Se eu tenho comunhão com Deus, que é luz, eu ando na luz porque Deus é luz. E como isso se manifesta? Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos várias lições que é importante, tá, para nós. Preste atenção, o que João está enfatizando aqui é comunhão, não é salvação. Salvação ele abordou no Evangelho. A questão é, você que é salvo, vive ou não na comunhão? Ele está falando da comunhão, ele não está falando da salvação. Você vive ou não na comunhão? Certo? Isso é um ponto muito importante. Mas João também sabe que nós não somos perfeitos, que nós ainda temos momentos em que nós pecamos. Tem momentos que nós podemos estar temporariamente nas trevas por causa da nossa fraqueza, entende? Não tem nada a respeito agora sobre salvação, é sobre comunhão. Mas João, ele está nos chamando a atenção, como você vive. E quando ele disse, eu tenho comunhão com Deus, eu ando nas trevas, ele disse claramente aqui, né? Mentimos e não praticamos a verdade. Hoje no mundo existe uma maneira de falar o seguinte, cada um tem a sua própria verdade, não é verdade? Não é isso aí que o mundo fala? João aqui não está falando da sua verdade do outro, ele está falando da verdade de Deus, que é a verdadeira verdade. Se eu andar na minha verdade, eu estou andando na mentira. Estou mentindo para mim, enganando a mim mesmo. Então, se eu ando na luz como ele está na luz, tem um sinal claro aqui, que é a comunhão com os irmãos. Andar na luz, isso é uma caminhada, é um viver, é algo prático. Um servo de Deus um dia falou o seguinte, a vida cristã alimenta-se da contemplação, mas manifesta-se na ação. Entende? Contemplação é para você se alimentar, mas você quer manifestar essa vida, é por meio de ação, é por meio da maneira como nós vivemos. Andar é uma ação contínua, é um avanço. Nós não andamos sem meta.
Andar na luz, você crê no andar na luz, ficar dando voltas? Andar em amor, dando voltas? Andar no Espírito, dando voltas? Não. Andar é porque tem uma meta, é porque tem um alvo. É algo ativo. Nós andamos junto com Deus. Isso é comunhão. Então nós temos comunhão com os outros. Isso é um sinal de que eu estou na luz. Irmãos, nós sabemos pela nossa própria experiência. Quando eu estou bem, eu encontro irmãos. Ô irmão, estou no meio da rua. Ô irmão. Mas quando eu estou mal, eu vejo o irmão ali, eu vou para o outro lado. Isso é ou não é verdade? Você já não teve você própria experiência assim? Não quer comunhão. É sinal que está nas trevas. Mas isso não quer dizer que nós somos perfeitos. E andando na luz que nós vemos os nossos erros. Por isso aqui menciona o sangue do Senhor. O sangue, não é que o sangue do Senhor tem poder, o sangue derramado, ele nos dá, por meio do sangue, a eterna redenção. Em Hebreus capítulo 9, versículos 12 até 14, diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue do Senhor foi derramado uma vez e já é suficiente, entende? O Senhor não precisa morrer a cada dia. Morreu uma vez e o sangue derramado é suficiente para a nossa redenção, para purificar-nos dos nossos pecados. Mas o versículo 14 de Hebreus 9 fala de purificar a nossa consciência de obras mortas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós cometemos um erro, a luz de Deus, Deus que é a luz, Ele nos ilumina, vemos a nossa condição e aí nós temos um problema na consciência porque nós pecamos. E por isso que nós precisamos aplicar esse sangue que já foi derramado, entendeu? É por causa da nossa consciência. E aqui mostra de uma maneira muito clara. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso lidar com o problema do pecado. Certo? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu não lidar com o pecado, eu vou ter problema na minha comunhão com Deus. Eu posso até sentir, eu estou tendo comunhão com Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Irmãos, a primeira epístola de João é muito prática. João quer que nós ganhemos essa realidade, comunhão com Deus e uma vida com Deus. Mas o que é maravilhoso aqui, ele fala, o sangue de Jesus, seu Filho. Essa expressão, Jesus, seu Filho, é uma expressão toda inclusiva. Por quê? Nós temos que compreender que
no primeiro século já começou a surgir heresias. Havia heresias. Uma das heresias foi falar que o Senhor era somente Deus e o Senhor Jesus nunca foi homem, nunca se tornou carne. E uma outra heresia é que o Senhor Jesus era um homem e que não era Deus. Mas João aqui dá testemunho, o sangue de Jesus. Jesus se refere à humanidade, né, ao homem. Seu filho, filho de Deus, se refere à divindade, à natureza divina. E esse sangue tem poder realmente para a nossa salvação, porque homem pecou e havia necessidade de um homem morrer. Os irmãos compreenderam? Aleluia! Jesus era homem. Mas havia necessidade de que essa obra da redenção ganhasse o caráter eterno. Isso somente Deus pode fazer. Por isso, nós também temos aqui seu Filho, Filho de Deus. Esse é o aspecto divino. Aleluia! A obra da redenção, no que diz respeito à parte humana, né, o requisito foi cumprido, e a parte divina também, requisito foi cumprido. É porque era o sangue também do Filho de Deus, e é por isso que hoje nós podemos ser salvos por um sangue derramado 2000 anos atrás. Por isso que fala, né, também naquela porção de Hebreus, que a questão foi pelo Espírito eterno. Amém? Louvado seja Deus. Então, a vida eterna aqui é muito importante nós percebemos que existe algo que chama o ciclo da comunhão divina. E esse ciclo da comunhão divina, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, nós temos a vida eterna. Segundo, nós temos a comunhão. Terceiro, nós temos a luz. E quarto, nós temos o sangue de Jesus. Quando nós ganhamos a vida eterna, isso nos qualificou para a comunhão. E quando nós estamos na comunhão, nós recebemos luz. E quando nós recebemos luz, percebemos a nossa necessidade do sangue, porque vemos a nossa real condição. E nós aplicamos o sangue. E quando nós aplicamos o sangue, nós ganhamos mais vida. Mais vida, mais comunhão. Mais comunhão, mais luz. Mais luz, mais sangue. Mais sangue, mais vida. Então esse é o ciclo da comunhão divina. É um círculo virtuoso. Significa que as coisas vão melhorando a cada dia que passa. E outro ponto agora importante é o que está no versículo 8. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha só, João aqui, ele mostra um ponto muito importante. Ele mostra, nós fomos salvos, mas nós ainda pecamos. Não quer dizer que pelo fato de termos sido salvos, nós nos tornamos perfeitos. Não. Nós ganhamos a vida divina. E essa vida divina vai fazendo com que as coisas ligadas à natureza pecaminosa sejam tratadas. E então os pecados vão diminuindo em nossas vidas. Mas nós ainda pecamos. E ele diz claramente, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Nós temos que compreender, irmãos, que a Bíblia fala de pecados, que são as obras pecaminosas. E quando fala do pecado, se refere à natureza pecaminosa. Nós cometemos pecados
porque nós temos uma natureza pecaminosa, tá certo? Então, para tratar com os pecados, que são as obras, para tratar, nós temos o sangue, mas para tratar a natureza pecaminosa, nós temos a cruz. É importante que a gente saiba desses itens. E os irmãos se lembram, quando nós estudamos Romanos, nós penetramos de uma maneira muito detalhada em todos esses pontos. E os irmãos depois, quando forem compartilhar, alguma mensagem aos sábados baseado nessa porção, pode desenvolver as partes de Romanos, para que esses itens fiquem bem esclarecidos para todos os irmãos e irmãs. Tá certo? Agora, o que nós precisamos também compreender é o seguinte, olha. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a vida divina, nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aqui mostra uma coisa, que João, ele sabe, claro, a vida que recebemos de Deus é uma vida que não peca. E ele mostra então sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Uma coisa é você pecar ocasionalmente, outra é você viver na prática do pecado. Isso é bem diferente. Correto? Então, nós precisamos ver. No versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui mostra claramente que ocasionalmente pecamos. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Os irmãos compreendem, né? E aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aqui tem uma coisa que os irmãos também devem perceber, que é importante que a gente veja. João se inclui nesse nossos. É quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, é porque ele está falando, eu também peco. Os irmãos compreenderam? Senão ele falaria assim: se vocês confessarem os pecados de vocês, porque eu já não peco mais. Não é assim. Se ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele se inclui aqui. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é fiel e ele é justo. Você sabe, quando você se arrepende, você pede perdão e aplica o sangue, Deus é obrigado a perdoá-lo. É por causa da sua justiça. O perdão de Deus não vem de acordo com o humor dele. No dia que ele está de bom humor, não perdoou todo mundo hoje. Um dia está de mau humor, hoje não perdoou ninguém. Se dependêssemos disso, nós viveríamos numa incerteza, numa insegurança. Mas louvado seja o Senhor, nós temos a justiça de Deus. Ele é fiel e justo. Se eu aplico o sangue, me arrependo e aplico o sangue, Ele é obrigado a me perdoar. Isso não nos traz segurança? Isso nos faz vencer as acusações do inimigo. Nós precisamos compreender isso. E o versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se eu falar, eu não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Mas, amados irmãos, o que João está mostrando aqui para nós é o seguinte: se você está na luz, você não vai viver na prática do pecado. Você vai aplicar o sangue porque você sabe, eu errei.
Você consegue ver seu erro porque existe luz. Quem está nas trevas não vê o erro. Não é assim? E aqui diz também, se eu estou na luz e eu ando na luz, eu tenho comunhão com os irmãos. Você vê que maravilha? É isso. Se eu tenho essa revelação, se eu tenho essa comunhão com Deus, o que Deus é, muda a minha vida. É isso que Deus deseja e é isso que o apóstolo João, ao escrever essa epístola, ele desejava. Então, por isso que no versículo 5 ele disse, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que possamos ouvir a mensagem que o Senhor, por meio da sua palavra, deseja transmitir a nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.